Vamos aqui, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em vocês, resolvendo algumas questões do Banco do Nordeste, o concurso que aconteceu no primeiro semestre de 2014. O analista bancário, tipo 1 da prova. Gente, o texto foi muito legal. E a gente pensa, é concurso público, não vão escolher um texto que detona a situação em que nós estamos, mas é um texto, né, que acaba apresentando a situação de forma bastante visceral. Sem solução já é um título que nos desperta para quê? Algo negativo, né? Algo sem esperança. Foi melancólico o 1º de maio deste ano. Não tivemos a tragédia do Rio Centro, que até hoje não foi bem explicada, e para todos os efeitos, marcou o início do fim da ditadura militar. Tampouco ressuscitamos o entusiasmo das festividades, os desfiles e a tradicional arenga de um ditador que, durante anos, começava seus discursos com o famoso mantra "Trabalhadores do Brasil". De qualquer forma, era um pretexto para os governos de plantão forçarem um clima de conciliação nacional. O salário mínimo era aumentado e nos teatros da Praça Tiradentes havia sempre uma apoteose patriótica com os grandes nomes do rebolado agitando bandeirinhas nacionais. Nos rádios, a trilha musical era dos brados e hinos militares, na base do Avante Camaradas. Este ano, a tônica foram as vaias que os camaradas deram às autoridades federais, estaduais e municipais. Com os suculentos escândalos, Mensalão, Petrobras e outros menos votados, as manifestações contra os 12 anos de PT, que começaram no ano passado, só não tiveram maior destaque porque a mídia deu preferência mais que merecida aos 20 anos de morte do nosso maior ídolo esportivo. Depois de Ayrton Senna, o prestígio de nossas cores está em baixa, a menos que Paulo Coelho ganhe antecipadamente o Nobel de Literatura e Roberto Carlos dê um show no Teatro alla Scala, em Milão, ou no Covent Garden, em Londres. Sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar o gol de Alcides Dia na Copa de 1950, mas há presságios sinistros de grandes manifestações contra o governo e a FIFA, que de repente tornou-se a besta negra da nossa soberania. A única solução para tantos infortúnios seria convidar o Papa Francisco para apitar o final do Mundial, desde que sua santidade não roube a favor da Argentina. Premonição isso aqui, gente. Texto muito legal. Eu comecei a analisar o texto pensando também em estrutura, já que nós saímos da análise de produção de texto. Ele não foi meu aluno. Deixa eu deixar claro isso aqui. Mas ele apresenta uma afirmação. E isso aqui é o quê? Uma justificativa. Por que foi melancólico o 1º de maio deste ano? Porque não tivemos a tragédia do Rio Centro, mas dá a impressão de que ele vai dar um mais, né? Dá uma impressão. E aí, nós não tivemos uma tragédia. Não foi melancólico porque nós não tivemos uma tragédia. E aí ele descreve a tragédia. Essa, além de ser uma justificativa, é também uma ilustração. Ele leva descrevendo. Isso é para vocês perceberem que uma introdução de texto ela não deve ter necessariamente apenas um parágrafo. Porque aqui ele ainda descreve, ó. Tudo isso aqui é para quê? Para a ilustração. Que não é exatamente o eixo temático. Foi melancólico o 1º de maio deste ano. Apesar de não termos tido uma tragédia do Rio Centro, este ano a tônica foram as vaias que os camaradas deram às autoridades federais. Então, ele tem uma continuação e tudo isso aqui é processo introdutório. Isso é importante para nós identificarmos o que é o assunto do texto, o que é o tema do texto. Qual é o assunto? 1º de maio, tá? Qual é o tema? 1º de maio de 2014. Por
que ele apresenta deste ano o tempo inteiro, fazendo paralelo com o 1º de maio do ano do Rio Centro. Ilustração. Ele apresenta uma referência histórica, que é justamente a tragédia do Rio Centro. Apresenta também os escândalos, apresenta a ideia das manifestações, faz ali uma referência a Roberto Carlos e a Paulo Coelho, faz a questão aqui, apresenta a questão de Ayrton Senna, para abafar o escândalo, para abafar também a questão da melancolia. Eles apresentaram uma homenagem já há 20 anos, né, gente? Coloca algumas ilustrações, inclusive trata aqui de futuro, expectativa de futuro. É um texto que tem opinião. Vocês saem do texto com a sensação foi bom saber, apenas, ou com a sensação de eu discordo, eu concordo? Vocês saem com qual sensação? Você sai e diz assim, poxa, eu também acho isso. Você não consegue, no entanto, ver tão explicitamente o que é a tese. O primeiro de maio realmente foi melancólico. Essa é a tese dele. Sobre o 1º de maio, o que ele acha? Foi melancólico. Foi melancólico porque nós estamos passando por problemas sociais, políticos muito severos. Nós estamos frustrados. Tudo isso leva a uma tristeza, você vai ficando triste com a leitura desse texto. É um texto. A piada, a Sheila está dizendo que a piada que ele faz aqui no final, você diz assim, o cara é mãe de Ná, porra. Então, ele já sabia. Aí faz você relaxar um pouquinho. Porque ele não quer terminar o texto também de uma forma tão tensa. Né? Não é essa a intenção. Mas a intenção dele é mostrar que o que nós tivemos, o que nós comemoramos no 1º de maio? O que nós conquistamos nesse 1º de maio? Após um processo de ditadura, após tantos anos, olha quanta corrupção. Ele é irônico, ele trabalha com a ironia muito forte. Sim. Os adjetivos, advérbios, eles levam à identificação de uma opinião. Não, quando ele fala sobre o prêmio, antecipadamente o prêmio Nobel, são coisas não impossíveis, mas muito difíceis de acontecerem. Ele apresenta o improvável. Né? Se por um acaso, depois de Ayrton Senna, o prestígio de nossas cores está em baixa, nós não temos ídolos. Nós não temos tantas figuras de destaque, né? Tantas não. Ele indica que nós não temos nada a comemorar e ninguém a quem enaltecer, né? É um texto bem, bem bonito, né? Tinha fé. Sim, havia, né? Havia algo. Você tinha, mas hoje havia algo pela ignorância também, né? Havia algo pela ignorância, né? Havia algo pela ignorância. Mas o que ele está dizendo é: será que nós temos mais a comemorar do que antes ou nós temos tanto quanto, ou seja, quase nada? Né? Então, é uma crítica bem interessante. Um texto que eu acho que se encontrasse um texto desse numa prova de concurso, na hora do concurso, eu ia viajar no texto, gente. É difícil até você sair da leitura, você termina a leitura assim. Tem bancas que escolhem muito bem. A SES Gran Rio, eu nunca vi um texto ruim na SES Gran Rio. A SES Gran Rio sempre apresenta textos ótimos. Uma delícia de ler, você lê, curte. Esse aqui, ele é ótimo, mas ele mexe muito com você também. A viagem é porque ele mexe muito com você. Que foi, criatura?
Para o que você, a sua opinião e não o que o texto está apresentando. Vamos, Claíris. Você pega logo o título, sem solução. Aí, repara, mostrar modificações históricas do Dia do Trabalho, é isso que está colocando em pauta? Foi, mas ele, mostrar modificação não é afetivo. A intenção dele não é trabalhar o Dia do Trabalho. Acha que é uma evolução. É, porque, ó, lembrem-se, o assunto nós indicamos Dia do Trabalho. O tema é o Dia do Trabalho 2014, que é uma comemoração, mas ele está se perguntando o que nós temos a comemorar. E ele nos responde uma pergunta retórica, né? Ele faz a pergunta retórica, ele responde de forma implícita. Ele deixa claro, nós não temos nada o que comemorar. Porque nem Ayrton Senna, que foi realçado no Dia do Trabalho, lá pelos 20 anos de sua morte, nem ele vai nos dar realmente e merecido. Ele não diz que é desmerecido, não. A mídia o colocou no foco porque foram 20 anos de uma perda realmente consistente, uma perda sólida, né, para nós. Mas abafou, utilizou para abafar. Então, ele faz uma crítica. Então, a intenção do texto não é essa. Uma estrutura que pretende. Se essa estrutura pretende, ela pretende mostrar algo, né? Ou um conceito. No caso, ela pretende mostrar uma crítica. E qual é essa crítica? Sobre as modificações? Não. É uma sugestão de modificações para a comemoração. Isso aqui está comemorar seu modo a realização. Ele está comemorando? Condenar as atuais autoridades por não respeitarem o Dia do Trabalho. Não é questão de não respeitar o Dia do Trabalho, não, é questão de não respeitar o povo, né? Aí você tem o lamentar. É um texto com um tom de lamento, gente. Você sai do texto refletindo mais para baixo, né? É um texto que gera essa sensação mesmo. Letra A, não tem nem para onde correr. Mas sim, a tragédia do Rio Centro, citada no primeiro parágrafo, tem a função textual de. Ele não é o eixo temático, né? A tragédia ela não é o eixo temático. Vocês mostraram qual? Valorizar fato histórico por seu lado popular. Gente, se tem um lado popular é porque a tragédia do Rio Centro é extremamente popular? Não. Destaca o fim da ditadura militar como uma ocorrência prejudicial. Ele não está destacando, né? Comparar um fato antigo aos fatos políticos de hoje. Ele faz uma comparação? Não, ele não faz uma comparação. Mas ele não está. Ele cita o Rio Centro, mas ele não compara o que aconteceu ao Rio Centro com o que está acontecendo agora. Mas ele não está comparando a tragédia do Rio Centro. Em maio desse ano, houve isso aqui. 1º de maio de 2014 não teve. Eu estou comparando o que aconteceu aqui com o que está acontecendo aqui? Não, eu estou dizendo que aqui é como se eu estivesse dizendo para você: Sheila tem um sapato rosa, Claíris tem um sapato amarelo. Eu estou comparando o sapato de Sheila ao de Claíris? Não, não é uma comparação. A nossa tendência. Não, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A prova da FGV, isoladamente, são questões simples. Quando coloca tudo junto, são questões chatas. É muita questão de interpretação de texto e, às vezes, interpretação que é confusa, porque pega justamente esse princípio. Parece que eles têm psicólogos trabalhando a seu favor, gente. E marcar errada. A FGV tem um perfil muito clássico de questões de interpretação de texto, porque ela trabalha muito com verbos, tá? Então, foca no verbo. Ela está valorizando? Não. Ela está destacando o fato?
Ela está comparando, nós vimos como uma comparação. Ela cita, indica, ó, não foi melancólico por isso, como aconteceu no Rio Centro, não. Ela está destacando a tragédia que mudou a vida dos trabalhadores. Ela está indicando um fato importante ocorrido em 1º de maio. É para ilustrar. Só utiliza o Rio Centro. Não, né? Ele pede o sentido lógico ou denotativo. Cara, ó, ele podia atazanar muito mais nossa vida se colocasse isso aqui. Só colocasse o lógico. Então, é bacana. Essa questão eu achei legal, porque é bacana você saber que eles chamam de sentido lógico quando é o sentido denotativo, que é o sentido real, o sentido dicionarizado. Os camaradas, ele está pedindo o que não é. A alternativa está, perdão. Os camaradas é o que está ou o que não está? Ah, tá. Como eu coloquei denotativo, eu pensei no conotativo. Ele quer o conotativo, o denotativo. Camaradas aqui está no sentido figurado. Suculentos. Não... Ó, o pessoal fica na dúvida até do camaradas, mas suculento. Suculento. Nossas cores estão embaixo. Não são as cores que estão em baixa. Exorcizar. Você não exorciza o gol. Prosopopeia, que é quando você dá características. Você fez uma pegadinha comigo, só Claires? Claires perguntou, ela já sabia a resposta e perguntou: que figura de linguagem é essa? Prosopopeia. Metonímia, que eles gostam de cobrar metonímia. Vamos lá. O verbo ressuscitar mostra corretamente a grafia com o emprego do SC. O vocábulo abaixo que está grafado erradamente, é tão estranha essa palavra, né? Por incluir essas mesmas consoantes nada pior na vida, nada pior na vida do que perguntarem como é que se escreve uma palavra complicada do que indecente, iria gerar mais polêmica, tá? Iria acender, realmente, existe a palavra acender sem o S, que significa ligar, a adolescência, que as pessoas também tendem a errar, porque isso aqui é o que nós chamamos de dígrafo, 2 letras com apenas um som, e o dígrafo SC, ele vai acontecer antes de I e antes de E, ok? Então, vai gerar mesmo essa dúvida, porque esse som aqui é som de só. Não é faicinho, não é adolescência, não é ascender. Eu tenho obrigação, porque algumas pessoas acham que é regionalismo, não. Eu tenho obrigação mesmo, fonética, de pronunciar um ascender, ascensão, tá? Eu tenho obrigação. Nascer, não, é nascer. Quinta questão, vocês marcaram qual? Ó, mas muita gente coloca o si, fica na dúvida do caso do si. Perfeito, Raquel. O si não dá por causa do roube. Porque se é para passado ou para futuro, não é para presente. O que e o caso são para presente. Entendeu? Aí o desde que, com esse roube, identifica que eu tenho uma relação de presente. Exata. Ainda chama atenção, né? Ela não precisaria chamar atenção, não, tá, gente? Ela é boazinha. O problema dela é. O problema dela não é que ela seja má, ela é muito boazinha. O problema dela é que ela tem umas pegadinhas ocultas. Então, assim, só vai ser a ser porque o meu verbo está no presente, tá? Vamos lá. Sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar o gol de Alcides. Não sei pronunciar esse nome, é Didia.
Didia, a forma desenvolvida, adequada da oração reduzida sublinhada é. Gente, incrível, porque parece que o curso de português foi voltado exatamente para a FGV. A parte de teoria não foi. Eu dou a aula daquela maneira para todos os cursos, porque meu compromisso, eu falo desde o início do curso, é com língua portuguesa. Mas, quando você tem uma orientação do tipo e vai fazer uma prova, parece que está sendo direcionado. Nós acabamos de sair da análise de oração reduzida. A oração reduzida tem 3 tipos de oração reduzida. São aquelas com verbos em forma nominal, de particípio, gerúndio ou infinitivo que não esteja fazendo parte de uma locução verbal. Belezinha? Então, aqui, para exorcizar, eu tenho outro verbo para ser locução verbal? Não, então isso aqui é uma oração reduzida, uma preposição junto com o verbo no infinitivo. Uma oração desenvolvida é aquela que apresenta uma estrutura conjuntiva ou uma estrutura de pronome relativo introduzindo a oração. Eu vou encontrar para exorcizarmos. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um infinitivo. O infinitivo ele pode ser conjugado. Então, esse é o infinitivo conjugado, ok? Não muda a questão de tempo, não. Ele continua sendo infinitivo, não tem classificação de tempo, se é passado, presente, futuro, não tem. Então, para exorcizarmos o gol de Alcides Didia, continua sendo infinitivo, só que é conjugado. Para que exorcizemos o gol de Alcides Didia. Foi essa que vocês marcaram, né? Essa que é o nosso gabarito mesmo. Vou olhar a C, vou analisar a C, para que exorcizássemos. Não. Aqui é para que exorcizemos. É a ideia do meu subjuntivo. A grande confusão também é a questão de se é subjuntivo ou se é infinitivo mesmo, tá? Isso gera uma confusão também. Bastante. Teremos uma Copa do Mundo para que exorcizemos. A gente tem a garantia de que vamos exorcizar? De que nós vamos exorcizar? Não. Nem aqui, nem aqui. A gente tem que manter isso. Para que exorcizássemos, teremos exorcizássemos. Para o exorcismo do gol, cadê o verbo? Não, nem tem. Para a exorcização, cadê o verbo? Não tem. Letra B. Essa aqui é legal. Eu acho que eu falei sobre isso recentemente com vocês, não foi? Não lembro. Agora eu não lembrava em qual aula eu falei sobre isso. Não lembrei. Eu só não lembro por que eu falei isso em uma aula que não era uma aula de pronome, exatamente. Vossa senhoria é quando eu estou falando com. Sua senhoria é quando eu estou falando de. Então, aqui, a única solução para tantos infortúnios seria convidar o Papa Francisco para a final do Mundial, desde que sua santidade, porque eu estou falando de, eu não estou falando com. Então, se eu troco o Papa pelo rei da Espanha, eu tenho que falar majestade. Só que eu não posso colocar vossa majestade, eu tenho que colocar sua majestade, porque eu estou falando de, eu não estou falando com. Se eu estou conversando com o Papa Francisco e digo, Papa Francisco, vossa santidade, tá? Aí eu falo com. Estou escrevendo uma carta, perguntinha para vocês, a FCC gosta de cobrar assim, a FCC mesmo, não estou confundindo não. Estou escrevendo uma carta para o Papa Francisco e aí coloco lá na carta, sua santidade. Por que eu coloco sua santidade? Porque o corpo da carta é ele que está lendo. Então, se eu estou escrevendo uma carta para ele, tá? Eu estou aqui conversando com... Perdão, é o contrário. Eu estou conversando com ele. Era para ver se vocês estavam atentos. Vossa Santidade, eu estou escrevendo a carta, o corpo da carta é ele que lê, então eu falo para ele. Aí, lá no final, no envelope, eu coloco a vossa... Colocar maiúsculo aqui. A vossa senhoria
Vossa Santidade, o Papa. A Vossa Santidade. Tá correto? Aqui é o corpo do texto e aqui é o envelope. A vossa Santidade. Não, porque no meu envelope eu tenho um direcionamento. Então, o direcionamento não é para ele exatamente, não é ele exatamente que vai estar lendo. Então, no meu direcionamento, eu coloco como Sua Senhoria. Essa aqui é para o carteiro. Na parte do direcionamento é a sua santidade. Na parte do corpo do texto é vossa santidade. Deu para entender direitinho? Beleza. Bom, não se opõe na charge. Vocês marcaram o quê? Por que C? Por quê? É, por que não se opõe? Por que não se opõe? Por que C? Porque não se opõe. Mas eu estou querendo saber exatamente isso. Mas, ó, não é porque está aqui, porque sapato não se opõe à cabeleira, não é isso. Porque chapéu não se opõe à cabeleira, não é por isso, não. É porque na nossa representação, em nenhum momento eu tenho a ideia de que eu encontro um trabalhador se opondo a um manifestante. Visualmente falando, não é o chapéu. Sim. Ó, o que não se opõe. Eles estão se opondo, o trabalhador e o manifestante? Sim. Um manifestante. Parece, né? Que está. Entendi. Por causa de falta de opção. Por falta de opção melhor. Sim. Mas numa questão objetiva eu não posso ser subjetiva. Sim. Gente, isso aqui é um manifestante? A minha pergunta é, isso aqui você sabe se isso aqui é um manifestante? Não, não, mas não dá.